Keila, sou mãe do Pedro, de 10 meses, e eu vim contar um pouquinho da nossa história. Bom, a minha gravidez ela foi planejada, eu e meu marido planejamos com antecedência, eu comecei a tomar toda a medicação, vitamina, tudo que era necessário, fui no médico, a gente fez aqueles exames iniciais, e bem, descobrimos que eu tava grávida, e foi assim uma felicidade. Primeiro filho, primeiro neto, primeiro sobrinho de todas as tias. E aí tá, primeiro mês, fomos no médico, tudo certinho, conseguimos ver o saco gestacional, no segundo mês conseguimos ouvir o coraçãozinho, tudo lindo. E aí, no terceiro mês, no exame de 12 semanas que chama translucência nucal, a gente levou um susto. A gente foi no médico e o médico fez um exame assim muito rápido, não deixou nem a gente ver o exame direito. E nesse exame ele foi muito grosso, foi muito rude, ele não passou 2 minutos fazendo o exame e já começou a falar meio grosseiramente que a gravidez não ia pra frente, que o feto não ia evoluir, porque a criança, o feto poderia, a minha gravidez não ia pra frente, porque a criança poderia ter uma síndrome muito grave e que o corpo mesmo, de acordo com o que estava ali, com o que ele estava vendo, o corpo mesmo expulsaria o feto, que ele nem seguiria pra frente. Então eu comecei a chorar mesmo ali na mesa de exame dele, meu marido tentando me acalmar e sem saber o que falar pro médico, e foi aquele desespero. Enfim, ele não explicou muita coisa, só falou que aquilo era mais comum do que a gente imaginava, que ele pegava muitos casos desses e que se a criança chegasse a nascer, ia ter uma síndrome provavelmente muito grave que seria até incompatível com a vida. E aí a gente saiu dali naquele desespero, chorando mesmo. Eu chorei bastante dentro do carro antes de conseguir ir pra casa, meu marido tentando me consolar, sem querer, muito triste, mas tentando me consolar sem poder chorar direito. E aí ficamos naquela incerteza, eu vim pra casa, fiquei em luto alguns dias, só chorando, a família dando força, sem conseguir trabalhar. E aí, depois de um tempo dos amigos, da família aconselhar, a gente resolveu procurar outros médicos. E aí, por fim, conseguimos encontrar uma médica que foi muito boa, que foi realmente um anjo na nossa vida, que nos orientou sobre a probabilidade de ser realmente uma síndrome incompatível com a vida ou não. Falou de um exame, que era a amniocentese, que é onde você faz a punção do líquido amniótico e faz o estudo genético para saber o que realmente era. E diante dessa incerteza de saber o que poderia ser ou o que não poderia ser, a gente decidiu fazer. Porque para ficar o restante da gravidez, poderia até prejudicar o bebê se a gravidez fosse para frente. Com esse choque emocional, esse estado emocional que eu estava, não teria como continuar. Então a gente fez o exame, demorou 40 dias para ficar pronto. Então quando eu estava com quase 5 meses de gravidez, a gente recebeu o diagnóstico. A médica chamou a gente com bastante cuidado e assim foi bem melindrosa para falar. Foi bem melindrosa para falar que o nosso filho realmente tinha dado uma alteração e que ele tinha a trissomia do 21. Só que antes disso, quando a gente descobriu que poderia ser uma síndrome ou qualquer coisa assim, eu fui buscar na internet. Quando a gente busca na internet, a gente encontra primeiro as piores coisas. Então eu busquei, aparecia aquelas síndromes mais feias, que a criança não tinha perspectiva de vida, ou que chegava a nascer e já morria, não ia pra frente, não evoluía. E aí eu fiquei muito desesperada, meu marido até me proibiu de pesquisar isso pela internet até o resultado do exame sair. Então eu entreguei nas mãos de Deus. E pensei assim, até pedi pra Deus, falei, Deus, se for pro meu filho nascer, se for pra eu ter ele, que o Senhor mande ele e que seja feita a sua vontade. E assim foi. E de todas as síndromes que eu li, de todos os problemas que eu li, eu pensava, poxa, se for alguma síndrome, que seja a síndrome de Down, porque é a única que a pessoa tem uma vida normal, que consegue fazer tudo que uma outra pessoa faz, com um pouquinho mais de dedicação. E aí, quando a médica falou pra gente que ele tinha trissomia do 21, que era a síndrome de Down, eu olhei pro meu marido olhou pra mim e a gente, assim, é como se tivesse tirado um peso das nossas costas. A gente olhou um pro outro e falou assim, é só isso, doutora? Porque a gente tinha tanto medo de ser uma coisa realmente séria, que nosso filho pudesse não evoluir a gravidez, ou que ele pudesse não nascer e a gente não conseguisse pegar ele nos nossos braços, que a gente... A partir daí a gente relaxou e conseguiu realmente curtir a gravidez e fazer o enxoval, tudo certinho. E assim,
o Pedro, ele deu muito susto, né? Quando a gente descobriu que ele teria síndrome de Down, a gente foi pesquisar os problemas decorrentes da síndrome, que o mais comum deles é a cardiopatia. E aí a gente descobriu mais pra frente, em um exame, que ele tinha uma cardiopatia, que não era uma cardiopatia simples. E, assim, veio novamente aquela sensação de perda, né? Mas, assim, a gente confiante em Deus, a família toda fazendo corrente de oração. E aí, por fim, o Pedro nasceu. E, assim, aquela criança mais linda nasceu prematuro, de 35 semanas, outro susto. Mas nasceu perfeito, chorando. Foi pra UTI, passou só 5 dias, mas só pra monitorar o coração. O probleminha dele regrediu, assim, ele tá com 1 milímetro só de CIV, então, assim, a médica falou que praticamente não tem chance de fazer cirurgia, sendo que era uma coisa que era praticamente certeza. E, assim, ser mãe de uma criança especial é mais que especial, porque, assim, o Pedro é o nosso primeiro filho, foi o filho realmente desejado. A cada dia que passa, ele nos traz muitas alegrias. Todo dia que passa, ele aparece com uma gracinha nova. Ele é muito inteligente, amado por todo mundo. E, assim, uma coisa que a médica falou pra mim e pro meu marido, que eu acho que a gente nunca vai esquecer, quando ela foi dar o resultado do exame, foi que o nosso filho tinha síndrome de Down, mas que se ele não estudasse, se ele não trabalhasse, se ele não se formasse, se ele não casasse, a culpa seria nossa. Porque o grande problema e a maior dificuldade dessas crianças se desenvolverem é a superproteção. Então a gente não tinha que tratar a síndrome na frente da criança. A gente teria que tratar ele como nosso filho e, consequentemente, ele tem a síndrome de Down. E nada de superproteger ou coitadinho ou colocar rótulos porque ele tem a síndrome. Então a gente tenta levar isso dessa forma. Pegou essa fala dela e realmente estamos levando para a vida. Porque, assim, o que a gente vê hoje é o Pedro, é o nosso filho. E, assim, consequentemente, ele tem síndrome de Down. E, infelizmente, as pessoas, por desconhecer mesmo a síndrome ou por desconhecer essas crianças, acabam falando, e eles são assim, eles são tão carinhosos, eu gosto tanto deles. Mas não, é o Pedro, como qualquer outra criança que eu conheço com síndrome de Down, que tem a síndrome de Down, que tem as características dele, e ele tem bastante personalidade, diga-se de passagem, meu marido disse que ele parece muito comigo. E, assim, ele tem síndrome de Down e a gente sabe que os desafios estão só começando. Um dos grandes desafios são os médicos mesmo. Os médicos especialistas em síndrome de Down são muito poucos, então você encontra muita coisa na internet, mas você não consegue encontrar os profissionais especializados e que fazem as pesquisas sobre a síndrome. E os profissionais que a gente encontra por causa da demanda muito grande, eles não têm esse conhecimento de buscar, de saber das limitações, de saber o que é bom, o que não é. Então a gente acaba virando um pouco especialista e sabendo mais do que os médicos que os acompanham. Mas isso com certeza vai ser uma luta contínua pro resto da vida e, assim, agora é só o começo de tudo. A partir do momento que ele entrar na escola, eu sei que os desafios vão ser muito grandes mesmo. E, assim, a gente tá aqui vivendo o dia a dia e, assim, estamos muito felizes. O Pedro, eu acho que ele nos presenteou por ter nascido nessa família e a gente é muito feliz com ele, do jeito que ele é e como ele é, e a gente vai estar junto com ele nessa luta. Não é, Pedro? Olha lá, mamãe! Dá tchau! Olha aí! Manda um beijo! Manda um beijo! Ai, que delícia!